Eita! E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Estamos de volta com os vídeos assim, onde eu posso mostrar minha cara para vocês. Não que vocês queiram ver minha cara, mas enfim. Como vocês podem ver minha camisa Warman, e considerando com certeza o título do vídeo que vocês já viram, eu tô aqui para falar dessa vez de algo completamente, não completamente diferente do que a gente já não vem falando em relação aos vídeos do canal, né? Mas um pouquinho diferente, porque dessa vez é literatura. Eu vou falar de um livro e também considerar um pouco do que foi o filme e do que a gente pode ver no ano que vem. Não lembro se já é no ano que vem ou se é 2024 que vai sair, mas enfim, Percy Jackson e os Olimpianos, e mais especificamente, obviamente, eu vou falar de Os Heróis do Olimpo. Não, pera. Eu vou falar de O Ladrão de Raios. Então, roda a vinheta. Gente, vocês não sabem quanto eu tava com saudade de poder fazer isso, de poder gravar de novo assim. Eu passei um tempo sem a minha ring light, né, sem essa lâmpada, essa lanterna que está atrás do meu celular neste momento. Mas enfim, hoje eu tô aqui para falar novamente sobre um livro, né? Eu já falei de livros aqui anteriormente no canal. Diga-se de passagem, já faz um bom tempo que a gente não tava gravando vídeos aqui pro canal, mas é por causa de algumas situações na minha faculdade, enfim. E agora que eu tô um pouquinho mais tranquilo, eu estou voltando, estamos de volta. A gente já tá com muitos podcasts, diga-se de passagem, que vocês já podem acompanhar clicando no link da descrição. Já estamos no Spotify, na Anchor, e já temos um espaço lá na Apple Content Podcast, perfeito? Então já segue a gente, já se inscreve e já deixa seu like aqui nesse vídeo, já ajuda a gente, por favor, compartilha com quem você conhece, com quem gosta de Percy Jackson. E se eu falar alguma besteira, por favor, me perdoe. É só colocar nos comentários o que é que eu falei de errado e dizer sua opinião com relação ao livro. Porque neste momento que eu queria falar especificamente sobre o livro, eu reli o livro de Percy Jackson recentemente, e uma das coisas que eu senti é que eu não lembrava de mais nada. Eu li Percy Jackson, inclusive Percy Jackson foi a primeira saga que eu li, do começo ao fim, de certa forma, porque, assim, eu tava no ensino fundamental ainda, eu acho que eu tinha 11, 12 anos, se não tô enganado, e o primeiro livro que eu li foi Pequeno Príncipe, que pra mim foi o livro que abriu as portas para a literatura, de certa forma, e foi o que eu aprendi a amar, a me apaixonar. Desculpa, gente, mas não sei se você já leu, mas pra mim é o melhor livro que já foi escrito. Sério, esse aí, O Pequeno Príncipe, é o melhor livro que já foi escrito. Posso até gravar um vídeo específico pra dizer por que ele é tão bom, porque ele é tão maravilhoso. Mas enfim, Percy Jackson especificamente, eu li, se eu não estou enganado, eu tava entre 11 e 12 anos, e foi a primeira saga que eu li. Logo depois eu li a trilogia de Jogos Vorazes, né, que inclusive está bem aqui. Isso, bem aqui, esses três aqui. E Jogos Vorazes foram também algo que me fez adentrar, não apenas na literatura, mas no mundo da escrita mesmo, porque foi o que me fez ficar com vontade de escrever também, sabe? Hoje, se eu sou escritor hoje, é por causa de Jogos Vorazes, diga-se de passagem. Mas Percy Jackson, que veio antes, foi o que adentrou na minha vida de leitor, de fato, porque Percy Jackson, ele conseguiu fazer com que um jovem que não tinha o hábito de ler se apaixonasse por leitura. Não porque o livro é muito bom, é um livro mais espetacular que você vai ler na sua vida, sabe? É porque Percy Jackson, ele consegue reunir todos os elementos que um jovem consideraria importante num livro. Como assim? Se você não tem o hábito de ler, diga-se de passagem, eu recomendo muito que você comece com Pequeno Príncipe, que não tem mais de 90 páginas, e depois leia a saga de Percy Jackson. Por quê? Percy Jackson, para começar, ele é um livro onde os capítulos são curtos. E isso, para quem não tem o hábito de ler, e eu já digo isso porque eu sou escritor, né? Para quem não tem o hábito de ler, Percy Jackson é perfeito para você que está começando no mundo da leitura. É um livro com capítulos curtos, um livro onde, diga-se de passagem, todos os livros do Rick Riordan são assim, incluindo Heróis do Olimpo, ainda que Heróis do Olimpo seja um pouco mais denso do que Percy Jackson, diga-se de passagem. Mas Percy Jackson, ele traz essa pegada, do começo ao fim, tá? Do primeiro ao quinto livro. Percy Jackson, ele traz essa pegada de ser um livro, nesse caso, ser uma série, né, de livros, onde os capítulos são curtos. Eu acho que isso é muito importante para a leitura de quem não tem o hábito. A escrita é muito jovem, sabe? Diga-se de passagem, o Riordan é professor de história, né? Então ele entende, é por isso que ele está tão ligado ao mundo da literatura, voltado para a questão da mitologia, e ele entende porque que
dá pra conseguir alcançar o jovem nesse aspecto, porque ele dá aula para jovens, ele sabe, observa o que o jovem está interessado. E diga-se de passagem, quando ele solta dentro dos próprios livros coisas como: tem vários livros na escola que são muito chatos, a professora ela faz isso, isso e isso, eu nunca consegui me entender de fato aquela matéria, por que aquele professor é tão chato, às vezes tem alguns assuntos que eu não gosto e por aí vai. Quando ele solta esse tipo de frase, ele captura o leitor que tem menos de 20 anos, principalmente. Esse leitor, ele é imediatamente imerso na história. Por quê? Porque são situações cotidianas. Com certeza você já passou por alguma aula que você não gosta, que você acha chato, que o professor é quase insuportável para você. Você com certeza já sentiu que determinados assuntos são completamente difíceis ou são cansativos ou algo do tipo, e você acabou sentindo isso também. E o Riordan, quando ele fala do Percy nesse aspecto, quando o Percy, no caso, que narra a história, ele se mostra desse jeito, ele mostra um pouco do que ele está sentindo em relação à escola e todo o ambiente escolar, onde ele está inserido, ele traz isso também e ele se aproxima do jovem que está lendo. E isso é algo que me deixa bastante pensativo. Eu acho que foi muito por isso também que, na época que eu estava lendo, eu gostei tanto de Percy Jackson. Tanto é que agora eu fui reler e aí eu terminei o livro em 3 dias. Foi um dos livros sem imagens, foi um dos livros sem ilustrações mais rápido que eu terminei de ler. E eu acho que só não bate Harry Potter e o Cálice de Fogo, onde eu terminei também em 3 dias, e o livro Cálice de Fogo é maior do que Percy Jackson, muito maior do que Percy Jackson. Enfim, mas partindo para outro tópico que eu queria comentar com vocês, uma das coisas que eu também fiquei um pouco assustado quando eu reli é que tem muitas coisas que eu não lembrava da história, né, nesse aspecto, porque tem o filme, e o filme ele simplesmente ignora uma grande parte da história que foi escrita para o primeiro livro. Diga-se de passagem, como é que os caras faziam um filme e simplesmente retiram a Quimera? Retiram a cidade de Denver? Eu não lembro se era Denver, não me lembro qual é a cidade que tem aquele pórtico que é o arco gigantesco onde eles comentam. Como é que eles simplesmente retiram a cena da Quimera, a parte da Quimera onde o Percy se joga de metros e metros de altura no rio, e ele simplesmente fala com a Nereida? Como é que simplesmente ignoram essa parte e aí acrescentam, antes de qualquer coisa, a Hydra? No filme acrescenta a Hydra que não aparece em momento algum no primeiro livro. Então são situações que, obviamente, quem já leu o livro e quem já assistiu o filme com certeza se frustrou muito, porque Percy entra pra gama de filmes que simplesmente cagaram e andaram para os livros, para o livro, né, especificamente, Percy Jackson, Ladrão de Raios. E aí quando você simplesmente para, e aí eu tô falando agora especificamente do livro, e você vai ler, você percebe que o livro ele te envolve, não apenas pelo fato de você ter vários capítulos pequenos, vários capítulos curtos, mas porque além disso, em cada capítulo, em cada página, você tem algo que te faz ou pensar, como é o caso da própria missão em si, da profecia. No primeiro livro é uma profecia, o fato de que tudo que vai acontecer com Percy já está pré-determinado, mas ainda assim você não sabe como vai acontecer, então você precisa ler para saber como é que vai ser no decorrer da história. Isso também te puxa, isso também te prende, e aí no momento em que isso acontece, você fica, caramba, e agora? Por quê? Toda hora, em cada página, tem algum acontecimento específico. Seja um ataque, seja uma sensação de perigo, seja o fato de, diga-se de passagem, o Percy estar em algum lugar, se sentir observado, o Percy estar em algum lugar, as pessoas ao redor dele, seja o Grover, seja a Annabeth, seja o próprio Quirrell, o Quirrell, como vocês preferirem, cada um deles sabe de alguma coisa que o Percy não sabe, então fica aquele clima de mistério, aquele clima de suspense, e o Riordan, apesar de não ser um dos melhores livros já escritos, diga-se de passagem, o Riordan ele consegue te capturar nesses aspectos, ele consegue te capturar nesses momentos. E eu acho que essa é uma das grandes façanhas de Percy Jackson. Tá explicado porque que o Riordan ganhou tantos prêmios, porque que esse livro ganhou tantos prêmios em 2005, diga-se de passagem. E aqui um detalhe importante que vai ser influência na série também. Apesar do livro ter saído em 2005, o Riordan já confirmou que não necessariamente significa que o Percy nasceu em 2005. Ou seja, então a gente já considera que quando a série chegar, ele já confirmou isso, serão 12 anos, tá? Serão 12 anos. O Percy não está mais velho. Mais uma coisa que eu gostaria de trazer em relação ao livro, e que vocês talvez tenham sentido também, é a capacidade que o Riordan tem de te envolver, te prendendo no momento em que ele
entrega alguma situação. Então, por exemplo, você tem determinado ataque, ou então você percebe que o Percy começa a falar, e aí, no momento que ele fala, ou no momento que outros personagens ao redor dele estão falando, eles estão muito nervosos. E isso é algo que é muito difícil de fazer na escrita. É muito comum você ver alguns escritores dizerem: tal personagem está muito nervoso, tal personagem está completamente abismado, ele está estupefato, ele está ansioso por alguma coisa, ele não está se sentindo bem, tem alguma coisa acontecendo, ele está muito pensativo, e por aí vai. Uma série de contextos, uma série de explicações, uma série de situações que faz com que o leitor simplesmente diga: ele está nervoso. Como é que ele está? Interessante. Deixa eu pensar aqui. Só que quando você vai ler Percy Jackson, o Riordan, apesar de dizer, às vezes, né, dizer como é que o personagem está especificamente, ele mostra na fala, ele mostra nas ações dos personagens como cada personagem está. E isso não é tão fácil de fazer, ou pelo menos não é tão comum de fazer. Eu acho que tem muitos autores que estão começando a fazer isso agora porque sabem a forma de escrever e a estrutura, e de certa forma se atualizaram na estrutura, sabe? A estrutura da escrita, que a gente chama de formática, como cada autor escreve, a forma de escrever. A formática, ela tem algo muito diferente de autor para autor. Diga-se de passagem, um autor que eu recomendo para vocês e que eu gosto muito nesse aspecto é o próprio Neil Gaiman. Um exemplo disso é Deus Americanos. Nos seus livros ele não simplesmente descreve tudo o que está acontecendo ao redor, e não faz igual um Tolkien da vida, por exemplo, descreve todo mundo ao seu redor, de simplesmente estar focado naquele personagem. E aquele personagem, ele tem simplesmente uma série de acontecimentos um atrás do outro, e não é muito detalhado, sabe? Ele não vai descrever tudo que está ao redor, ele simplesmente está acontecendo. Simplesmente está acontecendo. Ele está descrevendo uma série de fatos consecutivos. E isso é algo muito diferente de se fazer, porque é nos fatos consecutivos, é nas ações consecutivas, é nas falas consecutivas que você vai entender como o personagem está naquele momento em específico, sabe? E o Riordan também faz isso com o Percy, diga-se de passagem, até antes do Gaiman, né? Porque Deuses Americanos é mais recente. E já em 2005 o Riordan estava fazendo isso com Percy Jackson, e o Percy, a todo instante, ele está passando por alguma situação emblemática, alguma situação muito complicada, muito questionadora, de realmente dizer: eu acho que eu tô sentindo que eu tô sendo observado aqui. Ou então algum personagem ao redor dele, como é o caso do Grover, que direto o Grover tá falando: cheiro estranho. O Grover, ele aparece aqui completamente diferente do que aparece nos filmes, né? E eu acho que o filme poderia ter começado com aquela cena dos dois no ônibus e a Nancy Boba Fett, é Boba Fett, se não estou enganado, ela tá jogando hambúrguer na cabeça do Grover, e ela sabe que isso irrita muito o Percy, né? Não sei se você lembra, mas isso aparece no primeiro capítulo, e eles três estão dentro do ônibus escolar. E à medida que ela vai fazendo isso para tentar irritar o Percy de certa forma, o Percy ele precisa se segurar e fica olhando direto pro personagem do Grover, né? Que simplesmente vira pra ele e fala: não, tá tudo bem e tudo mais. O Grover, que diga-se de passagem, ele demonstra muito mais mistério e consegue guardar um segredo de forma muito melhor nos livros do que no filme, diga-se de passagem, onde ele consegue dizer que ele consegue não demonstrar que ele é um sátiro, por exemplo, e por aí vai. Outra coisa que eu também chamo a atenção pra vocês de outro personagem, que nesse caso é o Kieran. O Kieran também consegue se esconder muito bem, e a forma como as coisas acontecem logo de início, quando eles estão naquela visitação lá no museu, e tem o ataque da professora dele, né, diga-se de passagem, que é uma das fúrias, ou benevolente, como eles falam. Uma das fúrias ataca, uma das benevolentes atacam, e aí aparece simplesmente o Kieran do além do nada, atrás do Percy, e entrega pra ele a espada. Quando o Percy termina de fazer o que tá fazendo, ele consegue se defender, consegue matar a fúria, ou pelo menos fazer com que ela suma, né? Consegue fazer com que a professora dele suma. Ele olha pra trás e... Cadê? Tá ligado? Cadê o Kieran? E depois, isso não acontece no filme, mas depois simplesmente ninguém viu o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém tá se sentindo estranho. Por quê? Porque existe uma coisa chamada névoa, e a névoa consegue enganar, a névoa consegue distorcer toda a realidade da visão dos mortais comuns, diferente dos meios-sangue. E isso é algo que deveria ter sido transmitido no filme, não foi. Essa continuação de tempos e tempos, de semanas e semanas em que o Percy e o Grover estavam juntos, mas mesmo assim o Grover e o Kieran estavam guardando o segredo, continuavam indo para a escola porque o ano letivo não tinha acabado.
eles ainda mantinham esse segredo de que, diga-se de passagem, não foi tão bem mostrado no filme, porque logo em seguida eles são levados para o acampamento meio-sangue, logo em seguida o Percy descobre que o Quirrell é um centauro, logo em seguida o Quirrell conta, eu conheci seu pai é Poseidon. Puxa, caramba! Aí tu vai mostrar só no segundo filme, diga-se de passagem, que o que é ser reivindicado não, eu esqueci como é a palavra que ele fala, mas ele vai descobrir, só vai aparecer no segundo filme aquela bolinha em cima da cabeça de cada personagem, dizendo quem é o pai, quem é a mãe divina dos personagens em si. Poxa, tu tirou uma das partes principais dos semideuses, tá ligado? Falando especificamente do livro. Então, esses aspectos, essas minúcias são o que chama a atenção, diga-se de passagem. Outra coisa que também faltou e que é muito importante. Poxa, você não mostrou grande parte do mundo inferior. Não levou eles pra Hollywood, pra andar por Hollywood mesmo, pra caminhar por Hollywood. Você não deixou que as coisas acontecessem como estavam no livro e simplesmente cortou uma das partes mais importantes da história. Como é que tu não deixa o Percy falar com o Ares? Caraca, velho, como é que tu simplesmente tira o Ares da história? Isso não faz sentido algum. E eu acho muito interessante a forma como o Riordan, ele entrega esse diálogo do Percy com o Ares, né? Porque o Ares, ele aparece como um roqueiro, motoqueiro, tá ligado? Parece um motoqueiro fantasma na minha cabeça. Diga-se de passagem, essa relação entre os personagens, eu acho que é muito interessante. É muito diferente, tem algumas construções de personagens que não são muito boas, mas até mesmo a Annabeth, que às vezes tem escritor que não consegue criar direito uma personagem feminina, né? Escritores falando masculino, né? Não conseguem criar direito personagens femininas, mas o Riordan, até na construção da Annabeth também foi muito boa. A Annabeth mostra realmente que ela tem personalidade, que ela tá ali por algum motivo, diga-se de passagem, que ela realmente não é simplesmente uma personagem jogada ali, sabe? Ela não tá ali por qualquer motivo, ela tá ali e ela é muito importante pra história. Inclusive, mais uma vez, nós temos um trio, né? A gente conhece muito de trios, falando de Naruto, falando de Jujutsu, falando agora de o próprio Chainsaw, que estamos acompanhando, que já temos vários episódios, temos os 6 episódios disponíveis lá no Spotify, link na descrição dessa passagem. Então, a gente que acompanha alguns trios muito famosos nos animes, nós temos outro trio aqui, né, no próprio livro de Percy Jackson, Ladrão de Raios, que começa uma grande saga. E outra coisa, o Riordan, ele é muito assertivo no momento em que seus livros terminam com a possibilidade de ler o primeiro capítulo do livro posterior, né, o segundo livro. Então, isso é algo muito diferente. A própria relação do Percy com a filha do Ares, né, como é o nome dela? Esqueci o nome dela. O nome dela? Eu esqueci. A Clarice, boa, obrigado. A Clarice. Então, a forma como ele chega no acampamento e aí acontece toda aquela explosão dos vasos sanitários com a água jorrando na cara das meninas de Ares, das filhas de Ares também. A própria apresentação do Luke, que é muito diferente, e o final do livro também deveria ter sido apresentado daquela forma no filme, porque seria muito mais realista, muito mais atrativo do que simplesmente fazer com que ele, a Annabeth e a mãe dele, né, diga-se de passagem, fossem até o Olimpo, e aí quando eles chegam no Olimpo, o Percy, foi culpa do Luke. Aí aparece, diga-se de passagem, a cara embasbacada do pai dele, né, do Hermes. Poxa, triste, né, caraca, complicado. Caraca, eu acho que também a culpa foi tua, pô. Aí tu de sacanagem com a minha cara. Aí é complicado, aí não tem muito o que dizer, não tem muito o que fazer. Enfim, eu acho que tudo isso, e aí voltando pra questão do Luke, né, o Luke, ele aparece como um personagem que é perfeito, sabe? Ele é perfeito na sua construção como amigo. E é tão perfeito que conseguiu enganar todos nós. Eu acredito que quem já leu Percy na primeira vez também ficou encucado, ao ponto de ter sofrido um choque quando o Luke aparece e mostra que ele, na verdade, é o verdadeiro vilão, o verdadeiro antagonista dessa primeira história. E da segunda também, já adiantando isso, passagem, ele aparece como o verdadeiro antagonista dessa primeira história. E nesse aspecto, o Luke está de parabéns, o Riordan está de parabéns na forma como ele escreveu. E o livro se encerra de uma maneira magistral, com o Percy sendo atacado e sofrendo as consequências daquele veneno do escorpião. É um escorpião das sombras, né? É das sombras. Eu ia dizer que é um escorpião elétrico, mas não é dos filhos de Hefesto. É um escorpião realmente
das sombras, que veio do mundo inferior, né? Invocado do mundo inferior, já que o Luke também tinha invocado todos os monstros que atacaram o Percy em determinados momentos. Dessa forma, tudo isso, na verdade, né? Mostra o quanto o livro é muito melhor do que o filme, obviamente, e mostra também o quanto o livro, o quanto o livro ele é tão gostoso de ler, sabe? Você vai começar a ler, você vai querer ler cada capítulo, dá pra ler pelo menos 5 capítulos por dia, como eu disse, terminei de ler em 3 dias. Dá pra ler rápido, dá pra ler com muita tranquilidade, e é um livro muito leve, é de escrita muito leve. Isso é uma coisa que me agonia, diga-se de passagem, é parágrafos com 3 linhas. Eu não gosto de parágrafos com 3 linhas, e é o que mais tem nesse livro. Onde você vai ler parágrafos com muita rapidez, e logo em seguida você vai ter uma sequência de diálogos. No máximo quando tem ataques, né, quando tá tendo alguma ação específica, que você vai ter parágrafos com um pouco maiores, digamos assim, ou então quando você está tendo uma descrição um pouco mais minuciosa e detalhada das coisas, como por exemplo quando eles chegam no mundo inferior e o Percy tem aquela visão de longe assim. Por fim, é isso, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, por favor, ajuda nós aqui. Compartilha com os seus amigos que gostam também de Percy Jackson. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vão gostar desse vídeo. Se você tem alguma coisa a dizer, por favor, comente aí se você acha que eu esqueci de alguma coisa ou que eu poderia ter detalhado um pouco mais nesse vídeo. Até porque eu não queria conversar muito, não queria falar muito em relação ao livro de Percy Jackson nesse aspecto, porque eu espero que você leia, e também porque eu ainda vou comentar mais de Percy Jackson quando a gente for falar da série que vai sair para o Disney Plus. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o like. Por favor, deixa o like. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Segue a gente lá no Spotify e continue escutando os nossos podcasts, por favor. A gente está falando especificamente de Chainsaw nesse momento, mas também tem outras coisas que a gente vai soltar lá no Spotify. Inclusive a gente gravou recentemente um podcast falando sobre a DC. E no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Até mais, que a força esteja com vocês. Vida longa e próspera. Um abraço, diga-se de passagem, estou com uma camisa de War Man, mas eu sou filho de Apollo. Eu não sei porque eu tô... Mas enfim, só para apresentar Percy Jackson. É isso, até mais, galera.